Tirar essa máscara, né? Vontade de todo mundo. Bom dia, irmãos. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio grande estar aqui. Muito bom mesmo. Sentir a vontade, sentir essa paz, essa possibilidade de estarmos aqui em família, porque somos irmãos e irmãs em Cristo, sem constrangimento, poder olhar um no rosto do outro, um no olho do outro, sem mágoa, sem problemas, poder abraçar, poder dizer que estamos juntos, poder dizer que nós estamos aqui para glorificar e honrar o nome do nosso Senhor. É uma bênção. É uma bênção ver a igreja cheia, né? Nenhuma cadeira vazia, todas as cadeiras ocupadas. É muito gostoso mesmo e é um grande privilégio poder estar aqui com vocês nessa manhã. O pastor falou que eu posso pregar 2 horas, então tenho aqui bastante para dizer. Então vamos se acomodando aí. Não, brincadeira. Mas o que eu quero dizer hoje o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Eu quero fazer com muito carinho e com muito cuidado. Já devem ter percebido, eu não estou vestido normalmente, né? Isso faz parte do que eu quero falar, tá? Então não te deixa distrair por isso, a gente chega lá, a gente vai falar sobre isso. Mas talvez em parte eu estou vestido assim porque é assim que a gente se veste lá na aldeia. E muitos dos irmãos sabem, eu sou missionário, trabalho aqui numa aldeia no Rio Trombetas. E eu estou com saudade de lá, muita saudade. Se vocês quiserem adicionar isso à sua lista de oração, nós estamos com muita vontade de voltar, mas no momento ainda impossibilitado de voltar. O nosso irmão aqui, André, também está aqui, esperando, né, essa luz verde para a gente poder voltar para as aldeias e dar prosseguimento no nosso trabalho ali. No meu caso, já faz quase 1 ano, irmãos, que eu estou fora da aldeia. Eu saí para fazer um curso de tradução junto com eles. Logo após fui ajeitar as coisas para poder casar. Casei, fui de lua de mel, voltei, vim embora, fiz minha mudança de volta para Santarém com minha esposa. E quando chegamos aqui em Santarém, arrumamos as nossas coisas, estávamos prontos para andar para a aldeia e começou a pandemia. E aí desde então, né, já faz 6 meses quase, a gente está nessa espera para que a pandemia possa passar, para a gente poder voltar para as aldeias sem colocar em risco a vida dos nossos irmãos em Cristo que estão lá nas aldeias. E estamos aí, esperando uma posição do governo, uma posição da nossa liderança, da missão, para podermos voltar para lá. Mas como eu falei, o que eu quero pregar, o que eu quero transmitir nessa manhã, eu quero fazer com muito carinho, com muito cuidado. As coisas de Deus, elas às vezes são complexas de entender, mas na verdade são muito simples. Não é verdade? Algum de vocês já viu aqueles desenhos 3D? Não sei se vocês já viram, às vezes aparece até na internet, mas se vocês já viram daqueles livros ou um cartaz às vezes na parede, um monte de desenho nada a ver. Aí você olha para aquela coisa meio louca, meio doida assim, um monte de desenhozinho e não faz sentido, mas de repente você foca de uma forma diferente e sobressai um desenho 3D. Alguém já viu aquilo? É muito doidinho. Você olha assim para o papel e parece que só uns rabiscos assim, nada a ver. Mas de repente tu foca diferente no papel e sobressai assim, parece que uma imagem sai do papel. A nossa vida com Deus muitas vezes é assim. Quando nós focamos nas coisas, a nossa perspectiva é uma. É triste, é difícil, é complicado, cheio de problema. Mas como aquele desenho 3D, às vezes quando a gente foca além do papel, além da coisa, e foca lá no fundo, as coisas mudam, sobressai um desenho lindo, 3D. Assim é com Deus. Quando a gente foca em Cristo,
o nosso Salvador, as nossas circunstâncias mudam. De repente, o dia que era ruim é um dia maravilhoso. É o dia que Deus fez. De repente, uma situação que não queria estar naquela situação difícil, me encontro numa dificuldade. Quando eu olho para Cristo, olho além daquela circunstância, de repente aquela circunstância vira uma oportunidade. Uma oportunidade de abençoar alguém que eu nem tinha pensado, uma oportunidade de eu crescer, uma oportunidade de fazer muito mais. Assim são as coisas de Deus. Depende muito do nosso foco. Mas eu estou falando isso porque o que eu quero trazer hoje vai pedir de vocês esse foco. Eu vou pedir de vocês um foco em Cristo, em Jesus, e não em mim, e não nas coisas que você está vendo. Mas eu quero que você foque em Cristo. E espero que através disso, através da palavra dele, e focando nele, vocês consigam ver além das coisas, das circunstâncias, e ver algo muito, muito maior. Vamos orar? Nosso querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela a oportunidade que nós temos em primeiro lugar, Pai, de estarmos aqui reunidos como família. Obrigado porque o Senhor teve, desde a fundação do mundo, Pai, a sua igreja em mente, a criação desse corpo, Pai. Obrigado porque nos edifica, nos inspira, nos ensina e nos leva aos teus pés. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra que nos alimenta, nos ensina, nos instrui, nos traz vida. Obrigado. Senhor, nos ajude a ter um espírito humilde perante a tua palavra. Ouvimos do teu espírito aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor use essa manhã essas palavras, ó Pai, nas nossas vidas, que a gente possa realmente ouvir de ti aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome do seu Filho amado Jesus, pelo qual nós estamos aqui. Amém. O que eu vou compartilhar aqui com os irmãos, eu já preguei uma vez em outra igreja, foi um pouquinho diferente a pregação que eu fiz, mas eu levei lapada, viu? O que eu estou fazendo aqui, eu estou assim meio temeroso, porque falei, a última vez que eu tentei isso não deu muito certo não. Eu preguei numa igreja, meus pais também são missionários, e é uma igreja que sustenta meus pais há anos. Aí eles me convidaram. O pastor vai estar fora, por que você não vem pregar aqui? Você está passando pela região? Beleza. Eu fui lá. E eu trouxe o que realmente eu sentia que Deus estava me ensinando naquela época e sentia que estava na palavra de Deus. E foi uma bênção. E quando eu cheguei em casa, uma semana depois, veio uma carta do pastor. Só quero dizer que o que você falou, o que você pregou, não é verdade, viu? E eu já estou falando com toda a liderança para desfazer, desconstruir o que você falou. E aqui você nunca mais prega. Eu falei, ixi. Falei, e aí, como é que fica o sustento dos meus pais, né? Vocês vão até cortar o sustento dos meus pais. Eu fiz uma... E, gente, eu fiquei muito constrangido. Mas eu voltei lá, eu falei com eles depois, eles entenderam, a liderança da igreja entendeu e ficou tudo resolvido no final das contas. Mas só para dizer que o que eu quero dizer, eu estou dizendo com muito temor no coração, tá? Muito temor mesmo, com muito carinho. Mas é algo que Deus me ensinou. É algo que mudou minha vida profundamente. E eu espero que eu consiga transmitir isso para vocês nessa manhã. A sua família tem alguma tradição? Não precisam responder, até porque está todo mundo de máscara, né? Não vou entender nada. Mas pensa aí, a sua família tem alguma tradição assim que você fala, não, a nossa família sempre faz isso. A gente sempre comemora X data de X forma. A gente sempre faz tal coisa. Sempre quando a gente chega em casa, a gente pede bênção. Sempre, tem alguma tradição na sua família? E aqui, como família Nova Jerusalém, nós temos algumas tradições? Vocês conseguem pensar em algumas?
Algumas coisas que ele fala, não, lá é assim. Lá na Nova Jerusalém é assim. Quando eu vou lá domingo, eu sei que vou encontrar tal coisa. E vai ser assim. E lá quando prega é assim. E lá a música é assim. Temos algumas tradições aqui da nossa igreja? Com certeza, né? Com certeza. Faz parte do ser humano. Qualquer grupinho de ser humano que você achar, seja aqui ou na mata ou nos ribeirinhos, você vai ver tradições, porque faz parte da nossa natureza. A gente faz isso. E até Deus, com o seu povo judeu, instituiu muitas tradições para os judeus. Ele mesmo, né, falou: olha, eu quero que vocês observem tal data, eu quero que vocês façam tal festa, eu quero que vocês comem de tal forma. Deus mesmo, falando com Moisés, instituiu tradições. São bons, não são ruins, tá? Vamos abrir então as nossas Bíblias, e eu estou sem a minha Bíblia aqui, mas está tudo escrito aqui no papel, então vamos abrir em Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 23. Marcos 7, 1 a 23. Diz assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergerem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldizer a teu pai ou a tua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizes: se o homem disser a meu pai ou se o homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderia se aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta para o Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitisseis e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem, nada há fora do homem, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora no homem não pode o contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm
de dentro e contaminam o homem. Irmãos, esse texto é muito, muito interessante e muito relevante para nós. Nós vamos observar um pouco esse texto e depois eu quero levar para outro texto também, do nosso apóstolo Paulo, aquilo que ele tem a dizer sobre esse assunto também. Mas observando esse texto em primeiro lugar, nós podemos ver que o problema, e como igreja nós estamos sempre preocupados com o problema, né? Queremos sempre falar sobre problema, mas o problema, de verdade, não estão nas coisas. Muitas vezes nós queremos cortar o mal pela raiz, e o que nós acabamos fazendo é ceifando as coisas, mexendo nas coisas. Vocês lembram daquela ilustração que eu dei agora um pouco no começo? Olhando apenas para as coisas, e a vida começa a ficar uma vida de fadiga, uma vida de peso, porque a gente começa a mexer apenas com as coisas, e não com o espírito da coisa. O problema não está nas coisas. Jesus deixa isso muito claro aqui. O problema meu, o problema teu, o problema nosso como seres humanos não estão nas coisas. Está onde? De onde é que saem as coisas que nos contaminam, que nos condenam? É lá de fora, lá na rua? É quando eu vou para lá que eu me contamino? É lá que está o problema? Onde é que está o problema, irmãos? Jesus deixa muito claro que o problema está aqui, ó, dentro de mim, no meu coração. É aí que mora o problema. E é as coisas que saem daqui de dentro que nos afetam, que nos condenam, que nos contaminam. Não é, irmão, não é as coisas lá fora. A gente gosta muito de falar lá do mundo lá fora, que é um problema lá fora, que lá fora é assim, que lá fora está uma bagunça, que o mundo está indo de ruim a pior. Irmão, é aqui, ó. O problema está dentro de mim, está dentro no meu coração, não lá fora. Eu lembro que quando eu aprendi essa lição, me quebrou as pernas. Eu estava no treinamento, muitas coisas me aconteceram quando eu estava em treinamento, mas eu estava em treinamento e estava tentando entender o conflito que eu vivia dentro do meu coração, me esforçando para ser o melhor aluno, sempre me esforçando para ser agradável aos meus pais, sempre me esforçando a ser o melhor em tudo, com esmero, nos meus estudos, no meu trabalho, subir no meu emprego, sempre me esforçando para ser correto em tudo. Eu não conseguia. Quando era criança, a gente tinha a responsabilidade, cada um de nós que morava no internato, de varrer uma sala da escola. Todo dia, eu ia lá, varria a sala, e quando eu saía, e sabe o que eu fazia? Eu acabava voltando para lá e varrendo de novo, sabe por quê? Tinha uma estante que eu não passei a vassoura lá no cantinho, lá embaixo. E aquilo me comia a consciência. Você não fez o seu serviço. Ah, mas ninguém vai ver. É, mas Deus viu. Você não fez o seu serviço direito. Volta lá e faz. E eu voltava lá, pegava a chave de novo, abria a escola, ia lá naquele cantinho e varria lá de novo e tirava o pozinho. Aí eu conseguia dormir à noite. É assim que eu era, com todas as coisas. E quando eu fui para o treinamento, fui estudar, fui para aprender a ser missionário, não sei o que, essas coisas todas, eu era do mesmo jeito, com todas as minhas coisas, querendo ser direitinho. Os meus colegas me conhecem, né? Eu ainda tenho esse defeito, né? Ainda quero ser direitinho, certinho com todas as coisas. Eu vivia muito em conflito porque eu via que a palavra de Deus prega uma liberdade, uma alegria que eu não vivia. A palavra de Deus pregava uma felicidade, uma alegria no Senhor que eu desconhecia.
Eu falava, mas Senhor, a vida tem que ser assim, a gente tem que viver santo, a gente tem que viver correto para você, Senhor. Você merece, Senhor. Eu preciso ser correto em tudo, Senhor. E eu me esforçava e cada vez mais, me esforçando cada vez mais para me melhorar. Mas o problema não estava nas coisas, o problema estava aqui, ó. No meu coração. E eu lembro que ao ler um certo livro, eu comecei a entender que tudo aquilo que eu fazia com uma intenção errada. A intenção de agradar a Deus, isso não é errado, mas com a intenção de burlar mais ou menos a lei de Deus. Com a intenção de adquirir o favor de Deus. De conseguir, pelo meu próprio esforço, uma atenção especial de Deus, uma bênção especial de Deus, um carinho especial de Deus. Por quê? Porque eu era correto com todas as coisas. E aqui a gente vê nessa história um bando de homem que era muito parecido comigo. Chega lá, corretíssimos, roupa impecável, usando todas as escrituras em faixas, dobrado nos seus braços, na sua testa, barba, cabelo comprido, tudo corretinho, do jeito que Moisés falou que tinha que ser, e que dizimava, e que ia lá na frente e orava para que todo mundo visse, e aquelas orações compridas e longas no sol quente, porque eles eram fervorosos pelo Senhor. Aquela turma que fazia tudo corretinho, que conhecia todinha as escrituras, que tinha memorizado tudo, chegou lá e falou para Jesus, mas Jesus, quem é você? Até seus discípulos nem lavam as mãos quando comem. Por quê? Por que eles não seguem as tradições dos nossos antepassados, de Moisés, de Abraão, de todos os grandes nomes? Não é isso que Deus quer? Com toda essa justiça falsa, né? E era assim que eu vivia. Nunca eu teria admitido isso para vocês naquela época, mas era assim que eu vivia. E quando eu fui lendo esse livro, ele foi colocando todas essas coisas que a gente faz hoje em dia. Não aquela roupona toda, né, a barba comprida e todas essas coisas que os fariseus faziam, mas as coisas que nós fazemos como igreja hoje. E aí ele pergunta assim, o autor no livro, ele fala, e se Jesus viesse hoje, andasse aqui pela rua, com uma turma assim do mala, com uma roupa mais ou menos, uma roupa chulé, quem sabe com uma tatuagem? Aí Jesus aparece aí, fala umas palavras duras para a gente aqui dentro. E sabe o que eu entendi? Eu seria um dos primeiros, de estar lá na frente de Pilatos gritando, pode crucificar ele, pode matar ele, ele merece a morte. E eu entendi que se Jesus viesse hoje, eu é que estaria crucificando ele. Igualzinho os fariseus. Porque Jesus ameaçava a justiça que eles tinham construído em cima da lei. Ameaçava tudo que eles tinham feito, tudo que eles tinham adquirido através da lei, através das tradições. E não os princípios da palavra de Deus. Sabe, como seres humanos, nós temos muita dificuldade no equilíbrio. Ou nós pendemos para o lado do legalismo, ou nós pendemos aqui para o lado da libertinagem. O que é o legalismo? É uma palavra bonita para dizer que você está tentando, de alguma forma, comprar a sua justiça com Deus. Através de ser legal.
correto com todas as coisas, você consegue torcer a mão de Deus, torcer o braço de Deus a te abençoar, a te dar a salvação, a te respeitar. Afinal, você é uma pessoa correta. Esse é o legalismo. E o outro lado, Jesus já pagou tudo mesmo, já me ceifei do pecado, do inferno, bora viver a vida. Essa libertinagem. E nós, como seres humanos, nós estamos ou geralmente aqui, ou geralmente lá. Raramente no meio. Raramente andando com equilíbrio. Mas nós vemos na vida de Jesus Cristo, um homem que andou em perfeito equilíbrio entre essas duas coisas. Honrando o Pai. Os fariseus e os saduceus e os líderes religiosos da época tentaram de todas as formas achar um erro em Jesus e não conseguiram. Mas também Jesus não andava desse lado aqui também não, fazendo qualquer coisa. Muito pelo contrário. Se retirava, por muitas vezes se retirava e ficava aos pés num lugar silencioso, ouvindo, clamando, falando com o Pai dele, em íntima relação com o Pai dele, ouvindo aquilo que o Pai dele queria para ele. Mas nós temos essa dificuldade. E o que eu estou pregando aqui, o que eu estou falando, não é nem uma apologia, né, a esse legalismo de ser correto. Irmãos, Deus me quebrou disso. Eu não quero nada mais a ver com isso. Isso é uma vida de fadiga, uma vida que não é o que Jesus morreu na cruz para nos dar. Agora, se eu tenho uma tendência, é para esse lado aqui, do legalismo. Isso eu admito, sem problema. Esse é meu problema. Eu vou pender sempre para esse lado aqui. E vou condenar aqueles que estão para lá. Mas, irmãos, eu não estou fazendo apologia para isso. E nem tampouco estou falando que está nesse campo aqui da libertinagem é correto. Não estou falando isso. Sabe que uma das razões que nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado é porque os fariseus e os saduceus pensavam que ele pregava aquilo, a libertinagem. Seus discípulos podem fazer qualquer coisa? Você pode conversar com qualquer pessoa? Você pode ir para qualquer lugar? Então vamos crucificar ele, porque ele ameaça todas as nossas tradições. Paulo sentia muita oposição em todos os lugares que ele ia. Por quê? Porque pensavam que Paulo pregava libertinagem. Quando Paulo era igual eu, estava aqui nesse campo aqui, do legalista, até que ele literalmente caiu do cavalo. Deus teve que derrubá-lo do cavalo para ensiná-lo que, Paulo, peraí, esse zelo todo seu, sem conhecimento, você pensa que tem conhecimento, mas esse zelo todo seu não presta para nada. Deixa eu te mostrar o que você está realmente fazendo. Irmãos, e o que eu estou falando também, querendo comunicar, querendo falar nessa manhã, não é apenas no Novo Testamento, mas no Velho Testamento também. Mas o Velho Testamento não pregava a lei de Moisés? Sim. Mas o que Miqueias diz? Vamos abrir lá, se vocês quiserem me acompanhar. Coloca um dedinho lá em Miqueias. Miqueias 6, 8. Vocês talvez até tenham decorado esse versículo. Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que o Senhor pede de ti, que pratiques sacrifícios, dê o dízimo, memorize o Torá. É isso que diz? Que o Senhor pede do povo de Israel que eles façam todos os sacrifícios sem erro, celebrem as datas festivas, dê o dízimo, memorizem o Torá. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Não, desculpa, não está, né? Está escrito assim: é que o Senhor pede de ti que não falta na igreja, que use roupa bonita, que pregue de gravata, que não coma no templo, que não beba, que dê o dízimo, que bate palma ou não bate palma, que diz paz do Senhor, que fale amém, aleluia, pelo menos 10 vezes durante o culto. É isso que o Senhor pede de ti. É isso que está escrito aí, irmãos?
Está escrito alguma tradição? O Senhor pede de nós alguma tradição? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Tem nada a ver com vir para uma igreja sem falta, vir aqui bonito. Tem nada a ver com as coisas que você deixa de fazer. Não é isso que o Senhor pede. Isso sim é o resultado de tudo que o Senhor pede de você, com certeza. Mas não é isso que o Senhor pede de você. O que o Senhor está interessado é no teu coração, no teu relacionamento com Ele, com a tua intenção, com a minha intenção. É isso que Deus quer. Não quer saber se você fez seu devocional certinho todos os dias dessa semana. É uma coisa boa? Com certeza. Através do nosso devocional a gente cresce no nosso relacionamento com Deus, é óbvio. Mas não é isso que Ele pede de mim. Ele pede de mim um coração que busca Ele, que ame a misericórdia, que busque e pratique a justiça. Em Romanos, quando eu comecei a olhar esses textos, irmãos, um texto vai levando, puxando o outro, é incrível, não para. O Novo Testamento está cheio de textos que falam com isso, porque naquela época, quando a igreja nasceu, ela tinha que lidar diariamente com esse fato. Ora, o nosso Senhor foi crucificado por causa disso. Então, a igreja primitiva nasceu no meio de uma cultura que era extremamente tradicional, extremamente legalista, que não é nada muito diferente do que o nosso mundo ainda hoje em dia. Mas então, em Romanos, não precisam abrir, eu vou ler aqui. Romanos, Paulo diz a mesma coisa, falando quase com as mesmas palavras. Em Romanos 6, versículos 1 e 2, ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Paulo está fazendo aqui, está tentando falar, gente, então já que Deus está oferecendo a graça pelo nosso Senhor Jesus Cristo, assim, sem ter que obedecer todos esses mandamentos, sem ter que andar certinho pela lei, então, ora bola, vamos chutar o balde, podemos fazer qualquer coisa agora. Aí Paulo fala, peraí, é isso? Não é isso que eu estou dizendo. E se você voltar a alguns capítulos anteriores, a gente vê que Paulo estava sendo acusado de pregar esse campo aqui, a libertinagem, de fazer qualquer coisa. No capítulo 3, verso 8, a gente lê o seguinte: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Paulo está dizendo, por que a gente não pode dizer então, já que a graça de Deus veio por causa do pecado, vamos pecar ainda mais, porque aí vem mais graça, ué. Não é essa a lógica? Aí Paulo fala, é exatamente isso que algumas pessoas estão pensando que eu estou pregando. Lembrem quem Paulo era? Foi ele que caiu do cavalo porque ele estava fazendo o quê? Indo atrás de crentes para colocá-los na prisão, por quê? Não cumpriam, não observavam as tradições, não faziam as coisas de acordo com a lei de Moisés. Um homem que estava nesse campo, Deus derrubou do cavalo para que ele abrisse os olhos, entendesse o relacionamento que Jesus oferecia para ele. Aí, ao falar sobre essas coisas, as pessoas começam agora a falar, Paulo, tu está pregando isso aqui, tu está pregando que pode fazer qualquer coisa. Aí Paulo fala, peraí,
Não estou nem lá nem aqui. Não é isso que eu estou falando. E Paulo, assim, enfrentou muita dificuldade, justamente por causa dessa mensagem de libertinagem, entre aspas. Segundo Coríntios também, né, fala muito a respeito disso, e nós vamos ver um texto ainda em 1 Coríntios, mas rapidamente, 2 Coríntios 3:6, diz o seguinte: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra nos instrui, a letra nos dá diretrizes, a letra nos promove. A letra faz o quê? Mata. Mas o Espírito vivifica. Rapaz, Paulo escolhe umas palavras muito pesadas para falar sobre esse assunto. Não é brincadeira. E hoje, como igreja, nós ainda vivemos isso. Eu vivia essa luta internamente, ainda vivo. A minha vontade é para voltar para lá, porque aqui nesse campo do legalismo eu consigo controlar as coisas e de alguma forma me sentir que eu estou de bem com Deus. Quando não tem nada a ver com isso. Vou voltar para o versículo lá em Miqueias, que eu não terminei, que eu vou pegar o final desse versículo e vai servir de gancho para o nosso último ponto aqui. Miqueias 6:8. E ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Vamos lembrar disso. Humildemente com o teu Deus. Agora eu quero que vocês abrem lá comigo em Coríntios, 1 Coríntios 8. Primeiro Coríntios 8, vou ler o capítulo todo, tá? Diz o seguinte: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como conviver, como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que nada há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois não perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comemos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum, ou de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado do saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo.
Paulo está aqui pegando o mesmo assunto e fazendo uma aplicação ainda mais profunda sobre isso. Resumindo o texto, duas coisas importantes aqui, mas resumindo o texto, ele diz basicamente que o pecado está na intenção do nosso coração e não na ação propriamente dita. O pecado está na intenção do nosso coração e não necessariamente na ação. Nós podemos fazer coisas muito boas, mas com a intenção errada. E aquilo se torna o quê? Um pecado. Nós podemos fazer coisas aparentemente ruins com uma intenção muito boa. E aquilo é santo. Eu posso andar em lugares que para muitos não seria um lugar de estar, com a intenção correta. E isso servir sim de glória para o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso estar em lugares perfeitamente bons, como aqui, com a intenção errada, e assim está pecando. Está aqui na igreja, vindo aqui na igreja, só que com a intenção errada, e assim está pecando. Então, o pecado, ela não está necessariamente na ação nossa, mas sim na intenção do nosso coração. Deus sempre, Jesus sempre está interessado com aquilo que está acontecendo aqui dentro. Daqui, o que sai daqui é que nos contamina. Eu quero contar um pouco a minha história, e ouçam bem, com a bebida. Eu cresci num lar muito conservador, meus pais são missionários, meus avós eram missionários, então já sou terceira geração de missionários, super corretos com as coisas, e sempre longe da bebida. Lá em casa nunca passou um pingo de álcool, não sabia o que era isso. Sempre fui instruído a andar longe disso. Vê o barzinho lá, nem passa pelaquela esquina, passa pela outra, desvia, passa longe. Nem sabia o nome das bebidas, não sabia nada, porque para mim aquilo era impuro. Chegar perto, já cheirar o cheiro da cerveja na rua já me fazia mal, isso aí é pecado, fica longe de mim. Era a atitude que eu tinha quanto à bebida, desse jeito. Porque foi o que foi me passando. Eu cresci num internato para filhos de missionários. Todos os meus professores eram missionários. As pessoas que cortavam a grama, que podavam as árvores, que faziam jardinagem naquele local, eram missionários. Então, longe, tudo aquilo ficou assim, do outro lado da cerca para mim. Nunca tive contato com isso. E eu achava que aquilo era extremamente impuro. Extremamente errado. Não porque meus pais chegaram para mim e falaram: Felipe, se você beber, é pecado, tu vai para o inferno. Meus pais nunca falaram isso para mim. Mas pelo convívio foi isso que eu fui internalizando, foi isso que eu fui crendo e crescendo acreditando nisso. Aí um belo dia eu tô lá, na escola bíblica, e os meus professores me levam a entender que aquilo que Jesus bebeu era vinho de verdade. Não era suquinho de uva, não. E quando ele transformou a água em vinho, era vinho dos bons. Dos bons. E eu fiquei em choque. Como assim? E comecei a entender que o pecado não está nas coisas, não está na minha ação necessariamente, mas no meu coração. Eu já sou pecador. É ali que está o problema. E eu comecei a entender isso aqui, na minha cabeça, mas para isso descer para o coração é um longo caminho. Alguém que já disse que o caminho mais comprido na vida é o caminho entre a cabeça e o coração. A gente aprende as coisas aqui primeiro, mas para isso descer para o coração, meu amigo, é difícil. Eu lembro que lá no seminário, no instituto, eu abri minha geladeira um dia e o que eu vejo lá? Uma caixa de cerveja. Quase caí duro. Na minha casa.
Eu fiquei branco, fiquei pálido, passei mal. Aí fui falar com meu colega de quarto. O que é isso? Ele falou, Felipe, senta aqui. Abre a tua Bíblia. Me mostra aonde diz que é errado beber. Irmãos, lembra que eu falei? O que eu estou falando aqui, ouçam com muito carinho, com foco em Cristo. Eu folhei a Bíblia, eu andava para lá, eu pensava, eu tentava lembrar daquilo que tinha me sido dito. Eu chorei e falei, não tem. Então ele fala, para de apontar esse dedo feio para mim. Você não conhece a intenção do meu coração. Depois fui eu saber que ele estava tomando uma cerveja com os caras da esquina que precisavam ouvir da palavra de Deus. Que tomavam cerveja. Nada a ver. Nada a ver eu julgar a intenção do coração do meu irmão. E Deus assim foi quebrando. E esse caminho foi chegando daqui para cá. E eu fui entendendo. E foi depois dessa experiência que eu li naquele livro, né? Que o autor pergunta, e se Jesus entrasse aqui, o que você faria com ele? Ele chega aqui com um grupo de gente mala mesmo, com uma cerveja na mão, conversando com eles, pé sujo, de chinelo, short. O que você faria? Irmãos, eu me vi gritando na frente de Pilatos, leva o vagabundo, ele não presta, tira ele daqui. E eu entendi que no meu coração eu idolatrava as tradições, e eu não conhecia o Deus verdadeiro, vivo, que quer o meu coração, que quer um relacionamento comigo. Agora, a partir desse relacionamento, tudo muda. As minhas atitudes, o que eu faço, aonde eu ando, as minhas motivações, a roupa que eu uso, agora é diferente. Gálatas fala assim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que morreu Cristo em vão. Morreu para nada. Morreu para nada. Agora, pois, permanecei. 3 coisas, Paulo diz, que permanecem: a esperança, a fé e o amor. Sabe qual desses é o maior? O amor. E Paulo fala nesse texto aqui, que ele está falando, né, desses 2 campos, do legalismo, da libertinagem, dessas 2 coisas, de você entender que, isso aí não é pecado, mas, se entre essas 3 coisas, a esperança, a fé e o amor, o maior é o amor, e eu sei, que exercer a liberdade que eu tenho em Cristo, vai levar o meu irmão, a pecar contra a consciência dele, estou sendo amoroso? Eu estou pecando contra ele, estou pecando contra Cristo também. Então eu quero falar tudo isso, irmãos. O amor de Deus, a graça, essa graça que nos tira do campo do legalismo, ela nos constrange. Ela não nos dá carta branca para fazer qualquer coisa, muito pelo contrário. Ela nos dá liberdade, isso nós sabemos pela palavra de Deus. Jesus nos salvou para a liberdade, para vivermos uma vida de liberdade, mas de tanta liberdade, que nós temos a opção de abrir mão dessa liberdade, porque não sou escravo a coisa nenhuma, não sou escravo a sistema nenhum, a código nenhum,
Não sou escravo mais a coisa nenhuma, então eu posso abrir mão dessas liberdades. Hoje eu entendo que beber uma cerveja não é pecado. Mas sabe o que? Eu posso abrir mão dessa liberdade e nunca mais tomar uma cerveja. Sabe por quê? Porque talvez escandalize meu irmão aqui do lado, que ainda não entendeu isso. O que mais importa é o meu carinho, o meu irmão para com ele. Esse é o amor de Cristo que nos constrange a viver uma vida. Como é que Miqueias falou lá? Humilde perante o Senhor. Não uma vida falando, mas Deus me libertou, eu posso fazer, é meu direito. Aqui agora no campo da libertinagem, você vê que nós como seres humanos, a gente ou está aqui no campo do legalismo, ou agora estamos aqui no campo da libertinagem, temos dificuldade de andar aqui no meio. Saber que isso aqui não vale, não presta para nada, mas viver só aqui também não dá em nada. Saber andar no meio, no equilíbrio. Jesus, nosso Senhor, e com isso eu quero terminar, pegou em pessoas impuras, sujas, trabalhou no sábado, conversou com mulheres, algo que não podia se fazer como homem daquela época, comeu mesmo com prostitutas, foi em festas, transformou a água no melhor vinho da festa, não bajulou os líderes religiosos da época, não prestou continência a Pilatos e nem a Roma, se relacionou com os samaritanos, que para os judeus nem gente não era considerado cachorro. Mas com tudo isso, a história da humanidade não traz registro de nenhuma pessoa mais pura, correta e amorosa. E a pergunta de hoje é a seguinte: e você? E eu? De qual lado do muro nós nos encontramos? Zelando pelas tradições da nossa igreja, pela tradição do nosso povo, pela tradição da minha família, ou andando humilde perante nosso Senhor, amando a justiça, sabendo abrir mão agora como crente da minha liberdade em prol da vida do meu irmão? De qual lado do muro nós estamos? Que a palavra do Senhor nos encoraje, que o amor de Deus nos constrange nessa manhã a vivermos vidas muito mais parecidas com do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.